Sejam todos muito bem-vindos! Hoje no nosso vídeo aqui a gente vai falar sobre um conceito dos mais importantes que chama Book de Ofertas ou Livro de Ofertas. Mas o que é isso, Felipe? O nosso mercado não é regido pela lei de oferta e demanda e tal? Exatamente isso. No livro de ofertas que a gente consegue visualizar as ofertas das ordens que estão ali no mercado para serem preenchidas ou para serem consumidas. Eu vou te mostrar o que é o livro de ofertas e no final disso aqui eu vou te mostrar detalhes e dicas importantes de como usar isso de maneira mais eficiente para você. O nosso Profit aqui que você está vendo na tela, a plataforma que a gente usa, como qualquer outra plataforma, tem o livro de ofertas. É isso aí que você está vendo passar na tela. Então, você vai entrar ali em ferramentas, livro de ofertas, e o livro de ofertas vai abrir essa caixa. O que é o livro de ofertas? Fazendo uma analogia muito simples, nada mais é do que um local onde todas as pessoas fazem anúncios do que eles estão querendo comprar e do que eles estão querendo vender. O pessoal anuncia uma casa, vendo moto, vendo cachorro, periquito, papagaio na OLX, no Mercado Livre, etc. É exatamente a mesma coisa, o mesmo conceito. O book de ofertas mostra aquele bando de gente que está com a intenção de comprar alguma coisa ou aquele bando de gente que está com a intenção de vender alguma coisa. Aqui no livro de ofertas, do lado esquerdo aqui, ó, vocês estão vendo as intenções compradoras. Aquele pessoal que anuncia na faixa de preço quantos contratos eles querem comprar. Do lado direito, você consegue ver quem quer vender, quem está anunciando quantos contratos eles querem vender em determinada faixa do preço. Lógico que mostrando assim muito rápido fica difícil visualizar muita coisa. Você vê que está passando números, está passando nomes, está passando tempo, está passando nível de preço e quantidade de ordens, enfim. Parece difícil. Eu vou pausar aqui agora e vou mostrar uma imagem para vocês verem o que é cada coisa dessas aqui no livro de oferta. Então, o livro de oferta parado, vocês conseguem ver o seguinte: existe uma hora, tanto para o comprador quanto para o vendedor é a mesma coisa, tá? O momento que aquela ordem foi colocada à disposição. Existe um agente comprador ou vendedor. Quem é, que corretora, nesse caso no Brasil, a gente consegue ver o nome da corretora pela qual esses players deram as ordens, então vocês estão vendo Ágora, Genial, Nova Futura, BTG, Toro, XP e por aí vai. Eu vejo também a quantidade dessa oferta, se é 5, 1, 22, 2, 6, 4, 21, acumuladas por nível de preço, tanto na compra quanto na venda. Isso aqui é a oferta. No caso aqui, ó, se eu pego aqui a Ágora, às 9h25, ela está ofertando 21 contratos em 130.995. É assim que eu leio o livro de ofertas. Do mesmo modo que a Nova Futura, às 9h2502, ofertou 18 contratos em 131 mil. Mas quando eu olho isso no gráfico em movimento, aí parece bagunçar demais porque é rápido demais e eu vou explicar uma dica para vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é filtrar. Anota isso aí que é importante. Nos classificados lá na OLX, a gente não consegue filtrar o que a gente quer ver. Aqui, a gente vai clicar no botão direito em propriedades do livro e pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer é filtrar aqui em quantidade o tamanho das ofertas. Vocês podem ver ali, ó, vou tirar da janela da frente um pouquinho, que está passando muita negociação de um contrato, 2, 3 contratos. Isso aí é robô, é varejo pequeno. Isso aí não movimenta preço, isso aí não dá impacto no preço. A gente não quer seguir esses caras, eu não quero ter que enxergar eles no mercado. Por um simples fato de eles não impactarem o preço a ponto de me gerar uma análise daquilo. É muito aleatório, é randômico. Então eu não preciso disso na análise da movimentação de preço. Então a primeira coisa que eu vou fazer é filtrar. A gente vai filtrar para ficar melhor essa visualização. Então eu vou lá, clico lá em filtros. Eu vou vir aqui filtrar ofertas por lote e vou colocar maior ou igual a alguma coisa. Ó, pessoal, atenção, no mínimo 5, mas por ser aqui mini contrato e tudo mais, eu quero realmente registrar, filtrar aqui, eu vou colocar 15 aqui. Vou dar OK. Olha como é que ele reduz a velocidade da apregoação das ordens e como já dá para ver mais claro. Já vai ficar mais lento, vai ficar mais fácil visualizar, a gente consegue ver realmente as regiões que têm interesse. Então, isso vai limpando a sua análise, vai colocando a sua análise para onde você verdadeiramente precisa enxergar. Outra coisa que você pode fazer, e isso aí já vai depender da pessoa, é pintar a quantidade de lotes dentro desse livro de ofertas. Eu não gosto muito de fazer isso, mas, por exemplo, você pode vir aqui em propriedade do livro e pela quantidade aqui, ó, você consegue criar algumas regras de coloração que a gente chama. Por exemplo, quando tem ofertas maiores ou igual a 50 lotes, então eu coloco ofertas maiores ou igual a 50 lotes, eu vou pintar ela de amarelo, então eu coloco lá. E aí vocês podem ver que toda vez que aparece um lote 50 ou maior, ele destaca isso para mim em amarelo. Ou então, se você botar maior ou igual a 100, vamos botar azul, maior ou igual a 150, eu vou botar verde, enfim, você pode adicionar do jeito que você quiser. E aí, você vai ver que vai dar aquela destacada para onde você realmente quer ver. Verdadeiramente, a gente precisa olhar
montar grandes blocos de ordem e por isso, às vezes, tem gente que gosta de pintar isso aí, colorir isso aí dessa maneira, para você realmente saber quais faixas de preço e quem geralmente está interessado. Então, livro de oferta serve para quê? Serve para a gente saber quais são as intenções, as ofertas tanto de compra quanto de venda, oferta no sentido de disponibilizar, de intenção. Eu quero vender nessa faixa de preço, ou então quero comprar nessa faixa de preço. O que a gente consegue observar no livro de ofertas? Por exemplo, se a gente for para essa primeira linha aqui, ó, lá de cima é onde estão acontecendo os negócios. Você pode ver que um comprador casa o preço com o vendedor e ali eles formam negócios. Então a gente diz que ali seriam, naquele momento, as melhores ofertas, tanto de compra quanto de venda. É aqui, na primeira faixa de preço da esquerda, que as ordens de compra estão sendo consumidas pelas agressões vendedoras e na faixa de preço de venda, que as ordens vendedoras dessa faixa de preço estão sendo consumidas pelas agressões compradoras, lembrando que uma agride a outra em sentido diagonal, ou seja, elas vão buscar liquidez piorando o preço e a gente já falou disso em outros vídeos. Só relembrando aqui, quem agride o mercado é aquela pessoa que está disposta a pagar um preço que o outro está pedindo, então por isso ela piora o próprio preço dela para conseguir realizar esse negócio. Então se eu voltar para a imagem aqui, ó, a gente pode ver que esse primeiro negociante aqui, ele está disposto a comprar 5 contratos por 130.950, do mesmo modo que esse vendedor está disposto a vender 2 por 131 mil. Ambos são da mesma corretora, então a gente pode julgar, às vezes, pelo tipo de corretora, a gente consegue chegar à conclusão que provavelmente é um day trader, um trader de varejo pequeno, diferentes, e estão apregoando e negociando aí. A gente sabe efetivamente de verdade se é a intenção nos bastidores? Não, mas a gente tem sinais que mostram pra gente o tipo de player baseado na quantidade da ordem, no tipo de movimentação, na maneira que entra no mercado, na taxa de participação e da onde vem. Então a gente consegue fazer essa leitura a grosso modo. Outra coisa, pessoal, que é importante, isso aqui é diferente de volume. Isso aqui é simplesmente a oferta da ordem. O volume é o quê? O volume já é a soma das ordens negociadas, ou seja, depois que isso aqui saiu daqui e fechou negócio, aí sim vai contar para a formação do volume. Então são coisas completamente diferentes. Isso aqui são ofertas em aberto, são ofertas que ainda não foram fechadas, apregoadas para fechar negócio. Agora é aqui que eu quero entrar num ponto com você. Para ser bem sincero, esse tipo de book aqui, do jeito que você está olhando, desse jeito mais básico, na minha opinião, é meio chato, difícil de enxergar e mostra muito pouca coisa. Eu não gosto de usar desse jeito. Eu, por exemplo, não fico olhando para a corretora. Para mim não importa quais são os agentes, quem está ali, o que eu faço. Eu, particularmente, prefiro olhar o livro dos preços, que são coisas diferentes. Agora, o que é o livro de preços? Já é a quantidade total de contratos ofertados naquela faixa de preço específica, independente do agente. Então ele soma todos os agentes e você vai ver que é uma faixa de preço só, então não tem várias igual no livro de oferta. Pode ver na tela aí, por exemplo, isso aqui tá tudo numa faixa de preço, tá vendo? Então quando eu determino que há alguém aqui por volta de 130 mil, 130.700, eu tenho 1.000 e tantas ordens ali apregoadas no mesmo lugar. Por exemplo, essa região maior aqui, ó, eu tenho 3.000 ordens, quase 4.000 ordens apregoadas em 130, 600 e pouco. Ou seja, eles fazem um aglomerado dessas posições naquela faixa de preço específica. A quantidade de contratos ofertados acumulados no mesmo nível de preço. E aí não importa player, não importa nada. Para que serve? Como é que a gente pode interpretar isso? Eu consigo ver quais são as faixas de preço que tem mais gente interessada, ou seja, provavelmente são faixas de preço que ocorrerão defesas. Então já fica a dica para você. Se eu tenho um acúmulo, por exemplo, desse tamanho aqui, ó, vocês estão vendo aí, uma score que a gente chama ali por volta dos 130.600, eu tenho a certeza, e o preço negociando agora na casa do 665, 670, se ele voltar ali naquela região e aquela score não for consumida ou não sair da posição, se ela não for cancelada, provavelmente aquilo vai oferecer uma resistência muito forte ali quando os preços chegarem nela. E obviamente isso pode ir mudando de lugar e pode ir mudando de posição e sendo cancelado e voltando ao longo do caminho, mas é uma referência que a gente tem ao longo do dia ali. Entre livro de ofertas, eu prefiro ver o livro de preços, porque eu sei exatamente aqui em cada faixa de preço qual a quantidade de oferta naquela faixa de preço específica. Eu não quero saber quem é o agente, já expliquei por quê. O importante é ver que alguém está interessado ali, e esse alguém é alguém grande, como eu falei nos outros vídeos, e se você não viu, assista. Quando eu falo do homem composto da teoria de Wyckoff, justamente isso, é pensar que é
um cara muito grande, apesar de esse cara muito grande ser formado por vários às vezes, mas é alguém muito grande interessado naquela posição. Até porque uma das coisas que eu preciso olhar, um dos pontos que a gente olha no livro de preços, por exemplo, é se tem mais gente interessada em comprar ou se tem mais gente interessada em vender nessas faixas de preços mais próximas. Se eu fosse olhar para a tela só do que está aparecendo aí, dessa região marcada aqui para cima, eu diria que tem num acumulado, e a gente pode ver pelo tamanho das posições, uma quantidade muito maior de gente querendo comprar abaixo do que gente querendo vender mais acima, certo? Agora, quando eu vou olhar o book inteiro, então, e aí eu estou olhando uma fração de mercado, mas se eu for abrir o mercado, o próprio peso aqui me mostra que o mercado está mais vendedor do que comprador em proporção. E isso às vezes pode sim interferir numa demanda, num avanço de preço para um lado ou para o outro, subindo ou caindo, enfim, pode fazer parte da análise. O tipo de análise que a galera do Tape Reading, por exemplo, faz, grande parte passa por aí. É o que eles chamam de percepção. A percepção que nós temos pela análise ali das escoras, dos níveis de preço, da quantidade de posição nos níveis de preço, é que tem mais gente pensando em comprar ou tem mais gente pensando em vender, e isso pode significar algumas coisas. Olha o tamanho daquela escora que estava ali azul no nível de preço na compra, a diferença para o resto de baixo. Então, por exemplo, daqui para o resto de baixo. O que pode ser? A depender do comportamento dos preços, eu posso estar vendo uma absorção. Pode ter gente querendo defender os preços, gente que não está querendo deixar os preços passarem, porque se cair dali eles estão comprados e eles vão perder dinheiro. Então muita gente está defendendo a sua posição ali. Não necessariamente quer comprar para o preço avançar para cima. Às vezes pode ter colocado ali para defender os preços. Então quando a gente analisa o livro de ofertas, nesse caso o livro de preços, a gente consegue ter uma noção da percepção do que a galera está querendo entender dentro desse ambiente de negócio. Mas Felipe, o que você usa então? Eu vou te mostrar o que eu mais gosto de usar. Eu gosto muito de ver o livro de preços, só que você pode ver o livro de preços também pelo Superdom. Seria essa ferramenta aqui, ó, muito mais simples de enxergar, inclusive, porque ele consolida todas as posições, todas as ofertas em quantidades e é muito mais fácil de enxergar, porque fica aqui as quantidades e as ofertas de compra e de venda. Então fica aqui as ofertas de compra à direita, as ofertas de venda à esquerda, dispostas em diagonal. Então eu nem fico com book de ofertas, book de preços aí, eu fico aberto com o Superdom, porque para mim ele evita a bagunça e facilita muito mais no entendimento, e eu vou mostrar para vocês como. Mas antes disso, eu vou dar um detalhe para vocês. Essa barrinha aqui em cima, ó, é a famosa barra de pressão. Minha opinião, serve para nada. Eu coloquei para dar aula para vocês. Muita gente opera isso aqui e só leva pancada. Por quê? Porque o que movimenta o mercado não é só intenção de compra, intenção de venda, mas mais que isso, é quem agride verdadeiramente, é quem realmente compra e quem realmente vende, quem piora o preço para empurrar o mercado, porque precisa de liquidez e precisa fazer o mercado se movimentar. Então, às vezes, tem muito mais gente aqui com a intenção compradora ou às vezes vendedora, só que chega um cara muito grande lá, agride o mercado com 10 mil contratos, eu estou exagerando, de uma vez só, ele vai sair lambendo o book, ele vai sair raspando tudo e vai jogar os preços para cima ou para baixo, aonde ele quiser. Outra coisa, pode ser que uma ordem muito longe, eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo agora. Isso aqui está em tempo real no mercado. O principal do book está nessa região, e a gente está vendo isso aqui pelo livro de ofertas. Só que está vendo uma ordem muito grande posicionada aqui, uma oferta muito grande posicionada aqui? Isso aqui, mesmo longe dos preços, pode provocar uma coisa que a gente chama de pesar o book, e ele vai aparecer justamente aqui, ó. Só que uma ordem dessa tão longe assim, ela não quer participar do mercado, ela só quer distorcer a sua percepção do mercado estar mais comprador ou mais vendedor pela pressão de mercado. E aqui, coincidentemente, o mercado está caindo, mas não necessariamente isso acontece. Os players podem usar isso como uma das ferramentas de manipulação para distorcer a percepção das pessoas em relação ao peso do mercado, a inclinação, a tendência de mercado, ou a tendência da intenção e do sentimento de mercado. E aí todo mundo acha, caramba, o mercado é vendedor 59%, vou sair vendendo junto. E aí o mercado corrige na alta. Então, para mim, não serve de muita coisa e é por isso que eu não uso. Então, o que verdadeiramente eu preciso saber, como é que está a quantidade. Eu geralmente uso pelo Superdom, eu deixo num cantinho da tela, igual tá aí ou no meio. Enfim, muita gente gosta de operar pelo Superdom, da ordem de compra, ordem de venda, posicionar stop e tal. Você pode fazer isso também. Eu deixo ali para minha análise e aqui você vê que eu não filtro ele porque ele já está consolidado. Então, para mim, eu uso ele desse jeito que ele tá. Pode tanto operar com ele, dar as ordens em cima dele. Eu gosto de dar as ordens na tela por atalhos de teclado. Porém, ele eu uso mais para fazer a análise. E no Superdom, qual que é a sacada, pessoal? Eu pausei aqui para vocês verem ele sem se movimentar. O importante é vocês entenderem aqui que aqui, ó, esse é o preço negociado no momento. E esse preço negociado no momento eu tenho
um cara só querendo comprar em 270, ninguém querendo vender e 145 vendendo no 275. O que isso implica dizer? Ou esses vendedores vão ter que piorar o preço para ir comprar a níveis mais baixos, ou esse comprador vai ter que piorar o preço para ir comprar a níveis mais acima. Um dos dois vai ter que piorar o preço, deslocar o mercado. E é assim que o mercado anda. E você enxerga isso nessa ferramenta aqui em tempo real. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco lá em tempo real. Mas uma dica muito importante que a gente consegue ver aqui, duas aliás que eu vou dar para vocês no final desse vídeo é: a primeira coisa é avaliar se essas ofertas aqui que são maiores do que a média dos níveis de preço, se quando o preço chega perto delas, elas permanecem, elas deixam serem consumidas a si mesmos, ou se elas simplesmente são canceladas, porque isso mostra intenções diferentes. Se eu tenho uma oferta posicionada ali e o preço vai chegando perto dela e ela some, quer dizer que aquilo ali é um blefe. O mercado provavelmente vai empurrar forte em cima e passar forte dali. Agora, se o preço chega ali e a oferta continua, vai resistir de alguma forma. E um terceiro momento de se olhar, se os preços chegam ali, ela consome a posição e a hora que ela consome toda a posição, ela volta, consome de novo, volta, consome de novo, volta, é sinal que tem um lote escondido ali, os famosos icebergs. E a gente não consegue saber qual o tamanho desse iceberg, a gente só consegue saber que ele está ali. Sendo assim, eu não vou vender na cara daquele iceberg, que eu não sei quanto disposto está o player para ficar comprando e absorvendo aquilo ali sem deixar o mercado se mover. Outra coisa que eu posso olhar em relação a isso aí, de maneira bem simples, é se o mercado está efetivamente comprador ou vendedor por intenção. Então, só de bater o olho aqui, eu sei que se eu somar tudo isso aqui, ó, em relação ao que eu somar disso aqui, ó, o mercado está mais pesado na compra do que ele está pesado na venda. Quer dizer que isso vai fazer o mercado deslocar para cima? Não, mas deixa indícios. Vou te explicar por quê. Se esse vendedor aqui, com 145, tiver que piorar o preço para consumir mercado, ele vai entrar em 270 e depois 265 e vai acabar de consumir todo os 145 que ele tem. Por quê? Vai ficar faltando 144, ele entra aqui em 178, consome os 144, sobra 34 e ele para de negociar. Ao contrário disso, se esse 178 for negociar, ele vai vir aqui, não tem ninguém. Ele vai vir aqui, tem 144. Ele vai vir aqui, tem 247. Então ele precisou deslocar mais regiões de preço, mais níveis de preço para comprar do que o vendedor precisou deslocar para vender. Tem mais pressão, tem mais força, impacto na compra no mercado. A mesma coisa se eu exagerasse aqui, se a gente criasse um cenário onde eu dissesse que tem do lado da compra 1.500 e do lado da venda 2, 3, 10, 100, 200, 250. A hora que esse 1.500 vai piorando, ele vai tendo que ir subindo o nível de preço e agredindo mais assim até consumir tudo. É o que a gente chama de raspar o book. Quando tem uma liquidez comprometida, por exemplo, por que o mercado balança tanto? Porque os níveis de preço estão com a liquidez baixa e qualquer ordem maior que entra ali tem que agredir muitos níveis de preço ao mesmo tempo para conseguir consumir sua posição. Isso aí é inclusive um estudo que a gente chama de liquidez e volatilidade, a relação entre liquidez e volatilidade. Menor liquidez, volatilidade mais alta. Maior liquidez, volatilidade mais baixa. Mas isso é o caso para uma outra história. Então é isso aí, pessoal. Esse é o conceito mais básico da utilização do livro de oferta, do livro de preço e do Superdom. É o primeiro de todos, mas efetivamente é o que funciona, é o eficiente e que se você colocar e começar a analisar e estudar, vai funcionar para você de imediato. Essa é uma leitura bastante institucional do ponto de vista de visão e mindset. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Te vejo no topo. Valeu!